Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende 5 suspeitos de tramar um golpe de Estado em 2022. São 3 coronéis do Exército, um general da Reserva e um policial federal. Último dia da cúpula do G20. Os líderes das maiores economias do mundo discutem o aquecimento global e a transição energética. Alerta contra a dengue em Belo Horizonte. Um levantamento mostra que a maioria dos focos do Aedes aegypti está dentro das casas. E ainda, hoje é dia do empreendedorismo feminino, uma data para reconhecer a participação das mulheres no mundo dos negócios. Terça-feira, dia 19 de novembro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu 4 militares e um policial federal suspeitos de tramar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. O grupo, segundo a investigação, planejou assassinar em 2022 Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Antes das 7 da manhã, todos os alvos da operação estavam presos. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. A ação foi acompanhada pelo Exército. No Rio de Janeiro, um mandado foi cumprido dentro do Comando Militar do Leste. Foram presos na operação contra-golpe o general de brigada Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Com o fim do governo, ele foi assessor no gabinete do deputado federal, general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão. O major Rafael Martins de Oliveira também foi detido no Rio. O major Rodrigo Bezerra Azevedo foi preso em Goiânia. E o policial federal Vladimir Matos Soares foi preso em Brasília e levado para a sede da PF. Fontes da Polícia Federal informaram à TV Globo que militares, alvos da ação de hoje, atuavam na segurança dos encontros do G20. O Exército nega a informação. A PF cumpriu ainda mandado de busca e apreensão contra o capitão Lucas Guerelos. De acordo com a Polícia Federal, os militares alvos da operação de hoje faziam parte das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, um grupo de elite. A investigação apontou que o grupo planejou assassinar em 2022 o presidente e o vice eleitos e um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo criminoso era não apenas neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também extinguir a chapa presidencial vencedora mediante o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, conforme disposto no planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo. Segundo o relatório, o papel do policial federal preso hoje era fornecer informações relativas à segurança do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chegou a atuar na segurança do prédio onde Lula ficou hospedado no período da transição. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda de manhã tirou o sigilo dos documentos que embasaram a ação. A Procuradoria-Geral da República deu aval para a operação. Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, foram autorizadas 15 medidas cautelares, como o recolhimento do passaporte dos alvos e a suspensão do exercício de funções públicas. A ação de hoje, batizada de contragolpe, é um desdobramento do material obtido em outra operação da PF em fevereiro deste ano, sobre o planejamento para um golpe de Estado. Na ocasião, militares e ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro foram presos. Em nota, o deputado Eduardo Pazuello afirmou que Mário Fernandes foi exonerado do gabinete em março. O relatório da Polícia Federal detalha todo o planejamento desse grupo para tentar dar o golpe de Estado. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. O Exército Brasileiro faz uma operação para tentar recuperar armas que foram furtadas de dentro de um quartel na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Agentes do Exército estão em rodovias de Cascavel fazendo buscas em carros que estão saindo da cidade. Motoristas e passageiros precisam descer do veículo, precisam responder para onde estão indo.
Por conta dessas paradas, o trânsito fica lento nas rodovias. São quase 1.500 agentes de vários batalhões envolvidos nas buscas. PRF, polícias civil e militar também ajudam. Os agentes que atuam no batalhão tiveram os celulares apreendidos para que não haja uma interferência nas investigações. As 9 pistolas 9mm foram furtadas de uma sala restrita com acesso controlado do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército em Cascavel. O sumiço foi constatado no domingo e a força instaurou um inquérito policial militar que deve ser concluído em até 60 dias e depois esse processo deve ser repassado para o Ministério Público. Ainda não se sabe como o crime pode ter acontecido. Estamos buscando todas as rotas que fossem possíveis de serem utilizadas para que esse material fosse retirado da área do quartel. Mas ainda também não podemos confirmar que foi retirado. Então estão sendo feitas buscas, inclusive nos entornos do quartel, visto que o quartel é cercado pela região do Lago de Cascavel. Então temos tropas com auxílio dos órgãos de segurança pública, que desde o primeiro momento têm nos ajudado, as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, estão nos auxiliando nessas buscas com seu pessoal especializado, inclusive com peritos. A Polícia de São Paulo fez hoje o segundo dia de operação contra a pirataria de conteúdo pago. 2 pessoas foram presas em flagrante. Em São José dos Campos, no interior paulista, policiais apreenderam diversos materiais em uma casa. O proprietário do imóvel foi levado à delegacia. Em Altinópolis, a polícia prendeu um homem em flagrante e apreendeu receptadores ilegais de canais de TV e outros aparelhos eletrônicos. Os policiais também cumpriram mandados em outras 2 cidades do interior, Batatais e Presidente Prudente. E aqui na cidade de São Paulo, eles foram a endereços na Zona Sul e na região central. Fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações acompanharam a operação. A força-tarefa contra a pirataria começou ontem. A polícia apreendeu 565 aparelhos conhecidos como TV Box. A maioria foi localizada no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia, especializada no comércio de eletrônicos. 10 pessoas foram presas em flagrante. Todas já pagaram fiança e foram liberadas. Elas vão responder por violação de direitos autorais. Na prática, esse crime representa o roubo de conteúdo produzido por pessoas e empresas. Os receptadores de canais de TV pirateiam o sinal de TV por assinatura e conteúdo de streaming. É um equipamento que rouba e distribui material sem autorização dos autores das obras. De acordo com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a pirataria gera um prejuízo de cerca de 15 bilhões de reais por ano. A superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações lembra também que quem compra esse tipo de aparelho está sujeito a ter dados roubados, porque a caixa está ligada à internet. A gente descobriu que o software desses aparelhos, eles possuem vírus e eles permitem que os invasores desses equipamentos acessem o conteúdo remotamente e possam roubar dados dos usuários. Esta advogada especialista em direito penal lembra que quem compra esse tipo de aparelho também comete crime. Ao utilizar o aparelho e ter acesso, né, a coisas que deveriam ser pagas e que tem ali uma propriedade específica, uma propriedade, aqui o crime entende como uma propriedade intelectual, a pessoa estaria cometendo esse crime, violando esses direitos autorais, essa propriedade intelectual. A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes do Mato Grosso faz uma ação contra uma organização criminosa que entrega drogas com drones em presídios da capital. A Polícia Civil de Mato Grosso realizou hoje uma operação contra um grupo criminoso que estaria utilizando drones para enviar drogas para dentro de presídios. Durante a ação de hoje, um drone foi apreendido. Analisando o equipamento, a Polícia Civil identificou pelas coordenadas gravadas que o drone sobrevoou várias vezes sobre regiões de presídios da Grande Cuiabá. No total, 5 ordens judiciais foram cumpridas nesta fase da operação, mas ninguém foi preso. A polícia também identificou um galpão em um bairro da capital com diversas cestas básicas que o grupo criminoso estaria distribuindo à população como forma de criar uma rede de apoio. Além deste drone, diversos outros materiais foram apreendidos nas casas dos investigados. O delegado que participou das diligências falou sobre o caso.
Essa investigação é oriunda de 2023. A gente teve bastante demanda com relação ao arremesso e utilização pelos criminosos da utilização desses equipamentos. A DRE e a Polícia Militar teve bastante apreensão desse equipamento. Nenhuma dessas ocorrências, durante o cumprimento nosso no mandado de busca e apreensão anterior, a gente apreendeu esse drone. Foi feito um trabalho técnico de perícia nesse drone, e o que culminou na identificação de vários indivíduos que se utilizavam e de locais para a utilização desse equipamento para arremesso de droga. Hoje é o último dia da cúpula do G20, encerrando os trabalhos do Brasil à frente do grupo, que reúne as principais economias do mundo. Agora, superadas as negociações da declaração final, os líderes discutem o aquecimento global e a transição energética. Eles já chegam sabendo que no G20 não tem assunto que não seja espinhoso. Hoje foi dia de debater as mudanças do clima. O presidente Lula abriu as discussões. Ele lembrou que o Brasil se comprometeu a reduzir até 2035 as emissões de gases em até 67% na comparação com 2005 e fez uma cobrança aos países mais ricos. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. A questão da mudança no clima, apesar de ser uma das prioridades do Fórum Internacional, não avançou tanto quanto a agenda de combate à fome e à pobreza. Na declaração final, os líderes enfatizam metas do Acordo de Paris, assinado em 2015, e pedem mais dinheiro público e privado para o enfrentamento ao problema. Não há ambição que se sustente sem meio de implementação. Em Paris, falávamos em uma centena de bilhões de dólares por ano que o mundo desenvolvido não cumpriu. Hoje, falamos em trilhões. Estes trilhões existem, mas estão sendo desperdiçados em armamentos enquanto o planeta agoniza. Em entrevista exclusiva ao repórter André Trigueiro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que as discussões do G20 influenciam diretamente a COP29, Conferência do Clima da ONU, que acontece em Baku, no Azerbaijão. A COP29 está de olho no que está sendo deliberado aqui pelas 20 economias que respondem por 80% dos recursos e 80% das emissões e 75% dos resíduos que são produzidos. O que eles vão mandar de mensagem para a negociação fundamental que está lá, que é sobre financiamento. O que está sendo encaminhado, talvez que o que vai acontecer, é que países desenvolvidos continuam com a obrigação de fazer os seus aportes, países em desenvolvimento podem contribuir voluntariamente para uma cooperação sul-sul e pela primeira vez a China falou que ela está fazendo, que já aportou cerca de 24 bilhões de dólares para a ação climática. O G20 também reforçou a meta de triplicar a capacidade de energia renovável no mundo, mas não deixou explícito na declaração a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis. O Brasil defendeu que fosse incluído uma menção à redução gradual ou eliminação no futuro do uso de combustíveis fósseis. Defendeu isso, não teve apoio. Uma menção a isso já esteve na COP28 e espera-se que continue tendo, aprofundando nas próximas COPs. Aqui no G20 não teve, mas o Brasil teve uma posição, segundo o embaixador me contou, muito progressista nesse assunto. O consenso é que as discussões de hoje vão pautar os próximos passos dos países até a COP30, que acontece ano que vem em Belém. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Senhoras e senhores, precisamos de uma governança climática mais forte. Não faz sentido negociar novos compromissos se não temos um mecanismo eficaz para acelerar a implementação do Acordo de Paris. O Brasil convida a comunidade internacional a considerar a criação de um Conselho de Mudança do Clima na ONU que articule diferentes atores
processos e mecanismos que hoje se encontram fragmentados. A declaração dos líderes do G20 já saiu ontem. As negociações conseguiram superar algumas discordâncias do presidente da Argentina, Javier Milei. O documento final destaca temas primordiais para o governo brasileiro: o combate à fome e à pobreza e o desenvolvimento sustentável. Ainda falando de G20, tem um grupo que chamou a atenção pelo Rio. São os chineses. Eles vieram recepcionar o presidente Xi Jinping, claro, também estão aproveitando para conhecer as nossas praias. As bandeiras vermelhas com 5 estrelas espalhadas por vários pontos da cidade e alegria contagiante logo anunciam a presença da comunidade chinesa no Rio. Os amigos David e Kelvin moram em São Paulo. Eles vieram ontem de carro para tentar um registro do presidente da China. O David, que está há 15 anos no Brasil, vê muitas semelhanças entre os países do coração. China e Brasil, a gente está no melhor momento da história, porque China e Brasil, cada lado precisa de outro, muito mais hoje em dia. O presidente Xi Jinping chegou ao Brasil no domingo à noite para participar da cúpula do G20. No caminho para o hotel, os chineses fizeram questão de organizar uma recepção calorosa. Se existe a possibilidade de ver Xi Jinping, elas estão a postos. A avó, mãe e filha estão no Rio acompanhando a comitiva chinesa. Também aproveitaram para conhecer a praia de Ipanema, sempre acompanhadas das bandeiras dos 2 países. As 3 moram em São Paulo e vieram de ônibus em um grupo de quase 20 pessoas. Bem ansiosa olhando ele passando. Parece que valeu a pena a gente veio tão longe assim. Essa faixa enorme na Avenida Niemeyer foi colocada bem em frente ao hotel onde o presidente chinês está hospedado. Mais uma demonstração de carinho e amizade entre os 2 países. Viva a amizade sino-Brasil. Vamos crescer juntos. Viva a amizade. Um acidente envolvendo 3 caminhões, um ônibus e um carro fechou a BR-381 na Grande Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas. Olá, tudo bem? O acidente foi no distrito de Ravena, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão desgovernado atingiu outros 2 caminhões, um carro e um ônibus metropolitano. O motorista de um dos caminhões morreu no local e outro ficou preso às ferragens. No total, 25 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. 6 vítimas foram trazidas aqui para a UPA de Sabará e as outras encaminhadas para hospitais da região. Graciela Andrade, para o Brasil TV. No Recife, a polícia investiga o desmatamento e desvio do curso de um rio e ainda apura a construção de imóveis em áreas irregulares. A Luna Markman atualiza as informações. Olá, a operação da Polícia Civil partiu de uma denúncia da Promotoria de Meio Ambiente do Recife para investigar irregularidades na APA Aldeia Beberibe, uma área de proteção ambiental do estado. Peritos criminais foram ao local e encontraram construções sem licença, Mata Atlântica desmatada e intervenções no Riacho da Mina, que é ligado ao rio Paratibe. A perícia identificou aterro das margens com o concreto para instalação de piscinas e acredita que houve também desvio no curso d'água. 9 pessoas foram levadas para o DEPOMA, que é a Delegacia de Meio Ambiente, para serem ouvidas. São pedreiros que foram identificados fazendo obras de novos imóveis na área de proteção ambiental. A polícia agora investiga quem são os donos dos imóveis e quem está por trás da venda dos terrenos dentro da APA Aldeia Beberibe. A Prefeitura do Recife também abriu um processo administrativo que pode terminar em multa e demolição das casas já construídas. Eu volto com você no estúdio, Priscila. Os casos de dengue estão em alta em Belo Horizonte. O número cresceu quase 18 vezes de janeiro a novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. E uma pesquisa revela que a maioria dos focos de Aedes aegypti estão nas casas e nos apartamentos.
Hoje foi dia de vistoria na casa da dona Conceição. Os casos de dengue vêm numa escalada em Belo Horizonte, ano a ano. Comparando 2023 com 2024, o aumento foi de quase 1.800%. Ela sabe do perigo e toma muito cuidado. Tem que escorrer. Lá no fundo é furado, aí a água desce, vai para lá. Não fica parado dentro da planta, não. Nenhuma delas. Melhor até manchar o chão um pouquinho. Tá tudo manchado. Prefiro, não tem problema, não. Melhor que dengue. Melhor que dengue. Dona Conceição adora plantas e os agentes de combate à dengue olharam vaso por vaso. A larva do Aedes aegypti. Assim que você está com faixa de luz em cima dela, ela começa a se mover e procurar um local mais escuro para ficar. Então a gente já identifica, falou, opa, tem um foco aqui. Não acharam nenhuma. A caixa de gordura também estava do jeito certo. Vedar bastante aqui os cantinhos. No caso dela aqui está bem vedado. A parte de baixo, né? A gente viu que veda bem. Mas na geladeira tinha água parada. O que a gente pede? Sempre muita atenção com essa água de geladeira, né? Que joga atrás da geladeira. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali vai ser eliminado, né, automaticamente, mas não, às vezes fica um período ali, fica um foco dentro de casa, né? Neste ano, a prefeitura vistoriou quase 4 milhões de casas e foi nos quintais, jardins, telhados que os agentes encontraram 86% dos focos. Nos pratinhos de plantas, entulhos e bebedouros de animais estão o maior perigo. O ideal é que a gente troque a água no mínimo toda semana, mas por ser um bebedouro de animal, você tem que ter talvez um cuidado até maior, né? Hoje, 19 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Dengue. Só neste ano, em Belo Horizonte, 206 mil moradores ficaram doentes. A data é para lembrar também que este número poderia ser bem menor se cada um de nós estivesse seguindo orientações básicas como estas aqui dos agentes de saúde. Para combater o mosquito, a prefeitura dá algumas dicas: retirar os pratinhos de plantas, manter a caixa d'água vedada, limpar as calhas, tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana, manter o quintal sempre limpo, livre de qualquer material que possa se tornar um foco do Aedes aegypti. A dona Conceição segue as orientações. Fica olhando, quando a água escorre aqui, aí eu jogo fora, aliás, eu jogo por cima e ponho o pratinho. Mas você tá vendo que tá sequinho, ó? A seguir, carona indesejada em uma jararaca de 1 metro é encontrada pelo motorista dentro do carro em Goiás. Daqui a pouco. Sorrir é resistência. E aprendemos isso juntos, cantando, dançando, contando as nossas histórias, ouvindo nossos ancestrais e construindo tudo o que queremos para as próximas gerações. Vamos sorrir para o mundo e sentir ele sorrindo de volta pra gente. Porque a nossa alegria é o futuro e o nosso futuro já está acontecendo agora. Olá! A tradição dos carros de boi em Minas Gerais. Há quase 50 anos, centenas de carreiros pegam estrada para um encontro no município de Bertioga. O canto do carro de boi ecoa por toda a estrada de chão batido. O atrito entre as peças de madeira garante esse som característico. A primeira parada é no hospital do município, uma homenagem ao início dessa história. O festival surgiu para arrecadar verba para a construção da unidade de saúde. O Ian é o carreiro mais jovem dessa turma toda. É legal demais, é uma tradição que não pode acabar. Há 47 anos acontece o Festival de Carros de Boi aqui em Bertioga, reconhecido pelo Estado de Minas Gerais como bem imaterial do município. Enquanto a boiada vai passando, o povo vai apreciando essa tradição que atravessa o tempo, um símbolo de união e cultura. Durante a festa, voluntários se unem para preparar um almoço típico, que é vendido para os visitantes em prol do hospital. Essa família veio de São Paulo e achou tudo muito curioso. É novidade, tudo é novidade. Vale o registro? Com certeza, para ficar na memória. Isabel do vôlei, uma das atletas mais marcantes da nossa história. Seu legado inspira e mostra que o esporte transforma vidas.
O Prêmio Isabel Salgado fomenta iniciativas sociais que tenham vôlei e apoia aqueles que têm ou gostariam de ter projetos que geram impacto positivo. É para quem tem vontade de fazer a diferença. Para nós, o futuro é coletivo. Inscreva-se em nosso edital em premioisabelsalgado.com.br. Apoio Globo. Brasil TV de volta com uma informação das eleições desse ano. Em Nova Olinda do Maranhão, a Justiça determinou a retotalização de votos para vereador. Segundo o censo de 22, o município tem uma população estimada de 14.312 habitantes, abaixo dos 15 mil exigidos pela Constituição Federal para garantir o aumento de 2 vagas de vereadores. Para determinar a recontagem de votos do município de Nova Olinda, a Justiça Eleitoral acatou um pedido do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público alega que para ter o número de 11 vereadores, o município de Nova Olinda teria que ter a partir de 15 mil habitantes. E o município, de acordo com o último censo, tem 14.312 habitantes. Com isso, só pode ter 9 vereadores. Em situação semelhante à de Nova Olinda, então, estão outros vários municípios do interior do Maranhão. Mas até agora, o Ministério Público Eleitoral não divulgou a lista completa com esses nomes desses municípios, nem quantos são e nem quais são esses municípios. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Hoje é dia do empreendedorismo feminino, uma data importante para valorizar mulheres que empreendem e que encontram no mundo dos negócios uma fonte de renda e também de realização profissional. Para algumas mulheres, esse foi o caminho para conciliar as atividades do trabalho com a maternidade. Para outras, foi uma oportunidade de mudar a própria história. O dia só funciona bem se tudo estiver organizado. Primeiro, Eveline precisa colocar os pedidos em ordem. Depois de dar conta da parte administrativa, hora de botar a mão na massa. A ideia de vender cookies foi de uma amiga e deu certo para bacharel em Direito. Eu comecei a pensar a empreender durante a pandemia, quando eu tinha um filho muito pequeno. Então, para mim, seria difícil, numa pandemia, sair de casa para buscar emprego. Hoje, eu consigo empreender no tempo com meu filho, sabe? Nesse sentido, assim, de não ter que sair de casa, às vezes ele adoece, naquele dia, se eu puder ficar com ele, se eu puder cuidar dele, eu vou fazer. E que se provavelmente eu fosse CLT, seria bem mais complicado. Enquanto Eveline prepara as fornadas no bairro da Torre, no Recife, Beatriz também chega para mais um dia intenso de atividades no bairro do Pina. É a estudante de publicidade que faz tudo na loja. Ela sempre quis ter uma, só para ela. Me identifiquei 100% com o mundo do empreendedorismo. Eu acredito que a liberdade que eu posso ter de criação, de realmente trazer o que eu me identifico, faz total sentido para mim. E sem falar realmente no propósito da marca, de realmente estar ajudando outras mulheres, de realmente as mulheres vestirem minhas peças e se sentirem confiantes. De acordo com o Sebrae, o Brasil tem quase 30 milhões de empreendedores e empreendedoras. Mais de 19 milhões são homens. 10 milhões são mulheres, o equivalente a 33%. As mulheres chegam ao empreendedorismo por diferentes motivos. Em comum, elas têm a vontade de serem donas da própria vida e, com frequência, precisam provar para o mercado que podem ser tudo o que quiserem. Seja por liberdade financeira, liberdade da sua vida, ou simplesmente um sonho. Você quer ser dona do seu próprio negócio, isso é muito empoderador. Beatriz começou só com a venda de roupa de praia. Agora tem de moda fitness também. E tudo começou 3 anos atrás, só com pedidos pela internet. Comecei na sala da minha casa, os biquínis espalhados pelo sofá, na mesa de estar e... A partir disso, com a divulgação, com o meu site, com outros canais de venda, foi que a gente cresceu e trouxe a vida para a loja aqui no espaço físico. No começo, foi muito desafiador entender todo esse mercado, porque eu não sabia como é que fazia um biquíni, eu não tinha uma ideia de realmente como é que funcionava, qual tecido usar, o que as clientes gostam. Eveline tentou vender semijoias antes, mas logo percebeu que não se identificava com o mercado. Quando passou a investir nas delícias, usava a cozinha de casa. Hoje, divide espaço com uma amiga e tem muito mais bagagem.
Não é só você chegar e saber cozinhar, né? Fazer o produto em si. Tem tudo por trás disso, como marketing, administração, saber administrar ali o dinheiro que movimenta dentro da empresa. Maria Eduarda trabalha com mulheres empreendedoras. Conhece as dificuldades enfrentadas por elas. Às vezes, até para abrir um crediário numa loja para comprar a mercadoria para pagar depois, as mulheres têm uma taxa de menos confiança, apesar que somos melhores pagadoras. Eu acho que é machismo, toda essa parte da sociedade patriarcal, e que às vezes ainda tem aquela questão que a mulher precisa cuidar da família e se dedicar inteiro à família. Não que uma mulher empreendedora não se dedique à família, né? Então, é preconceito na sua principal forma. Maria Eduarda destaca que as mulheres precisam saber quais as possibilidades de mercado e como lidar com ele. O programa Sebrae Delas ajuda. Agora, Eveline consegue administrar todas as atividades do dia. Beatriz termina o curso de publicidade no ano que vem. O empreendedorismo é um caminho sem volta para elas. Eu imagino a minha marca participando aí de todas as cidades aí do Brasil. Quero realmente expandir, que mais meninas se identifiquem com as roupas, que elas se sintam maravilhosas, que realmente possa fazer parte de momentos incríveis, de experiências assim inesquecíveis para elas, porque é isso que eu acredito muito. Daqui a 10 anos eu quero ver minha empresa maior, quero ver muitas filiais, minha ideia é essa. A gente sabe que não é também só flores, mas aí é um sacrifício que vale a pena. Agora, olha essa história, gente. Um motorista encontrou uma jararaca de 1 metro dentro do carro dele. Isso foi em Valparaíso, em Goiás. Já imaginou o susto? Meu Deus do céu, a Ágata Gonzaga conta pra gente. Essa cobra, ela não somente estava ali dentro do carro e quando ele abriu ele viu, ela deu o bote, ela tentou atacar esse motorista e é uma cobra extremamente perigosa. Então ele, claro, levou um susto ali, o coração quando parou de bater, ele conseguiu pensar um pouquinho melhor, ligou para o corpo de bombeiros, os bombeiros foram até lá com todos os equipamentos necessários e retiraram essa cobra, uma jararaca do Cerrado com mais de 1 metro que estava enrolada no motor. O motorista, ele contou pra gente que ele tinha parado o carro por um dia só. Ele tinha um problema mecânico, deixou o carro parado. No outro dia, quando ele chegou com o mecânico para consertar, teve essa surpresa aí. A gente perguntou para o Corpo de Bombeiros por que essa cobra é tão perigosa. E olha, é o seguinte, a secreção venenosa que ela tem, ela pode causar hemorragia. E dependendo do membro ali, da situação, pode até necrosar e ser necessário, então, a amputação do membro. Por isso, se você vê uma cobra com essas características, com a barriguinha ali, o ventre dela amarelo, com losângulos no corpo, se afasta, liga para o Corpo de Bombeiros, nada de tentar matar, porque essas cobras, elas podem ser perigosas para a gente, mas elas são extremamente importantes para o meio ambiente e justamente por conta de todo o desmatamento, toda a situação que a gente faz com o meio ambiente é que ela foi parar ali no meio urbano, mas ela não é do meio urbano, ela deveria estar na mata, local onde ela foi depois soltada pelo Corpo de Bombeiro, né, pelos militares que estavam atuando ali. Agora ela está em segurança e o motorista também. Volto com vocês. Que história, hein? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.